Bom, galera, fim de jogo, o Vasco bate o time do Atlético Paranaense por 2-1 em São Januário, não tem como não conter a alegria, né? Depois de uma vitória como essa, uma vitória linda em São Januário, o Vasco, embora no primeiro tempo tenha tido muita dificuldade, no segundo tempo teve muita disposição, muita vontade de sair vencedor e conseguiu fazer o placar. O Vasco agora está em oitavo no Campeonato Brasileiro com 23 jogos e 31 pontos. O Vasco vai realmente mudando de condição, mudando de posição, né, na tabela, porque agora o Vasco definitivamente olha só para cima, até porque a zona de rebaixamento tem time com 22 pontos ali, 24 do lado de fora e 22 na parte de dentro da zona de rebaixamento, né, o 17º time. Então, assim, o Vasco agora realmente entra com outro espírito nas partidas. O Vasco precisava muito desses pontos. Eu senti até, inclusive, uma dedicação muito grande de jogadores, porque era esse o grande problema. O Vasco até jogava bem, mas acabava sofrendo empate ou acabava perdendo o jogo, né, mesmo depois de jogar uma boa partida e até ter condições de sair vitorioso. Hoje o Vasco lutou até o final para justamente não entregar no final o empate ou a virada. Então, assim, eu sinto que hoje a preocupação era essa. E é claro, isso cobra caro, porque fisicamente esses caras se dedicaram muito hoje. E a gente sabe que tem uma partida dificílima pela Copa do Brasil em São Januário, repetindo a mesma condição. A gente não sabe se o Fernandinho vai jogar, mas temos a possibilidade do retorno do David, temos a possibilidade do retorno do Coutinho, e nós estamos na expectativa de ter realmente um pouco mais de opção, né, para esse jogo da Copa do Brasil, que com certeza é o maior jogo do Vasco na temporada. É óbvio que o Campeonato Brasileiro a gente quer que o Vasco consiga alçar voos maiores, mas a gente sabe que o Vasco não vai ser campeão brasileiro mais. Então, é óbvio que o jogo mais importante do ano é esse próximo jogo da Copa do Brasil e o Vasco tem que ir com tudo para ele. É um descanso curto, né? De segunda a quinta. Realmente esses jogadores eles vão ter aí pouco tempo para se recuperar fisicamente, mas esse jogo foi um ótimo jogo teste para a gente saber o que vai acontecer no primeiro jogo da Copa do Brasil. E eu já disse isso. Eu acho que o Vasco, levando a vantagem, consegue passar. O Vasco só não pode levar o empate. Se levar o empate vai ficar muito difícil. Eu acho que aí é quase impossível. Mas vamos lá. Um Atlético que no primeiro tempo trouxe exatamente o que eu já falei no outro vídeo, muito volume de jogo, muita organização, é um time que tem muita facilidade na troca de passes, jogadores inteligentes, o Gabriel que era do Corinthians, ele tem ali o Nicão que pela direita também dá volume de jogo, dá qualidade, ele tem o Canóbio que ele se reveza com o Mastriani como ponta ali, ele acaba também gerando muito jogo para o Mastriani. São jogadores que realmente são muito qualificados e muito perigosos, né? E eles juntos conseguem trazer muita dificuldade. Um detalhe importante é que o Fernandinho, né? Ele não está jogando. A gente está na expectativa se ele volta para o primeiro jogo da Copa do Brasil, porque o Fernandinho é literalmente um maestro desse time, faz a bola girar muito melhor. Então a ausência do Fernandinho pesou muito para esse time do Atlético Paranaense. Por outro lado, no nosso time, ele sofre muito mais com esse toque de bola, com a criação. Os jogadores têm muito mais dificuldade de tocar a bola. Os jogadores do Vasco têm muito mais facilidade, muito mais recurso para jogada individual e muito menos recurso para sair tocando, para tabelar, para encontrar, para fazer jogada de ultrapassagem, posicionamento. A dificuldade nesse ponto do Vasco, infelizmente, é muito grande. E aí, obviamente, no volume de jogo, o Atlético Paranaense tinha mais, não à toa, abriu o placar, uma bola que cai pela ponta direita e o Nicão ele acaba sendo marcado por 3 jogadores e ele acaba encontrando ali com facilidade o Gabriel que finaliza firme no canto, indefensável para o nosso goleiro. E aí o Vasco começou a pressão. Primeiro no abafa, meio desorganizado, tentando muito, mas acabou derrotado no primeiro tempo. Segundo tempo o Vasco reage. O Vasco começa com muita vontade, ainda com pouca inspiração, ainda com muitos erros individuais, com muitos erros de passe, ainda sem criação efetivamente de jogada de toque de bola, mas muito mais pelas jogadas individuais, cruzamento na bola e bola na área na cabeça do Verratti era sempre a nossa grande condição. O Vasco sempre focado em cruzamento de bola na área, o Vasco sempre focado em fazer a jogada mais óbvia possível.
E aí tu foi tentando, mas você vê, o Vasco não finaliza de fora da área, tem muita dificuldade de fazer jogadas um pouco mais variadas, né? Jogadas de ultrapassagem. É sempre uma jogada individual pelas pontas e um cruzamento na cabeça do Verratti. A maioria deles foi péssimo. É que o Verratti ele tem uma facilidade de fazer gol que é, assim, é impressionante. E aí, num contra-ataque, mais uma vez, prevalece a qualidade individual dos jogadores do Vasco e a velocidade. O Vasco tem pelo menos 3 jogadores que são altamente velozes. O Paulo Henrique pela direita, né? O Emerson Rodrigues também, muito veloz, e do lado direito tinha o Ryan. Numa jogada, o Emerson Rivaldo Rodrigues acaba numa jogada de velocidade, ficando de frente para a marcação, ele balança, ele tinha uma opção do passe, mas com muita personalidade, ele finaliza no cantinho, um belo gol do Vasco, e aí o gol do empate, o Vasco vai para o abafa, em seguida o lance acabou sendo marcado impedimento, mas anulou um belíssimo gol do Hugo Moura, um belíssimo gol, um sem pulo maravilhoso que explode no peito do goleiro, a bola entra, um belíssimo gol. Uma pena, um pecado realmente o Hugo Moura não ter sido premiado com esse belo gol. E aí, obviamente, o Vasco não desiste. Esse foi o grande diferencial, porque esse time do Paiva não queria aquele estigma dos últimos jogos em que o Vasco entrega o resultado no final, que o Vasco dá um vacilo no final, que o Vasco acaba se aceitando, às vezes, um empate, aceitando, às vezes, uma virada, né? O Vasco tem tudo para vencer os jogos e acaba vacilando. Era exatamente isso que o Vasco não queria deixar. Não só lutando para virar efetivamente o jogo, mas também manter depois a virada. E aí um detalhe interessante é que o Vasco, por uma condição física do Emerson Rodrigues, ele precisa sair, e aí o Paiva não tem alternativa, se não colocar o Leandrinho, que é lateral esquerdo, colocar ele como ponta. E aí ele acaba gerando jogo junto com o Piton, né? E o interessante é que o Leandrinho ele é um jogador muito intenso, né? Muito raçudo também, ele gera muito jogo com o Piton ali. O Payet, inclusive, nesse lance, o Payet a gente não percebe, mas o Payet segura a bola, espera o Leandrinho se posicionar e ele vira o corpo, ajeita o corpo e consegue cruzar na medida na cabeça do Verratti. Então, mérito do Payet, mérito do cruzamento do Leandrinho na medida, mas mais mérito ainda da cabeçada, da esperada que o Verratti dá e tem aquela testada firme, com o olho aberto, escolhendo o canto, indefensável para o goleiro, e a marcação não consegue acompanhar porque a bola faz uma curva tirando do marcador. E aí o Verratti vem, a bola vem tirando, saindo da marcação, o Verratti vem e chumba para dentro. Belíssimo gol do Vasco. O detalhe interessantíssimo desse gol é que o Verratti ele prova cada vez mais, na minha visão, o melhor cabeceador da América Latina e um dos melhores cabeceadores do mundo. O Verratti, ele tem uma habilidade, ele fala que é uma virtude que ele tem, mas é uma habilidade única que a gente não vê em outros jogadores. O Verratti talvez seja um dos melhores cabeceadores do mundo, talvez o top 5 aí, top 5 de melhores cabeceadores do mundo. O Vasco vira o jogo e luta muito para manter algumas alterações ali do Paiva no final, inclusive, justamente para manter, bota o Sforza, para poder dar uma segurada no time. E a gente precisa saber o que vai acontecer com essa súmula aí no final do jogo, porque houve uma confusão, essa confusão com segurança do Vasco, uma bagunça ali. Pode ser que tenha jogador expulso do Vasco, isso é ruim. Pode ser que tenha jogador amarelado, que pegue mais um cartão e acabe tendo que cumprir suspensão. Precisa ver o que vai acontecer, mas uma bela vitória do Vasco. E é exatamente isso que a gente espera ver, a gente espera que aconteça na Copa do Brasil. É esse Vasco que a gente quer ver, nesse nível de aguerrido, de disposto para sair com um placar positivo. Agora, um detalhe importante. O Vasco se doou muito fisicamente nesse jogo. O Vasco se doou bastante. E isso é muito preocupante. A gente espera contar com o retorno do David, a gente espera contar com o Coutinho, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, assim, vai ser um jogo totalmente diferente, jogo de Copa. Talvez o Fernandinho retorne também para o time do Atlético. Jogo de Copa tem outra intensidade, tem outro ritmo e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a verdade é uma só, o Vasco precisa se organizar e o Vasco precisa dar o descanso necessário para esses jogadores para dar a vida exatamente como deram no dia de hoje e sair vitorioso. Então é isso, galera. Vitória do Vasco, 31 pontos, longe da zona de rebaixamento e lutando por uma vaga na Libertadores. Tamo junto, grande salve a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.